nós vamos falar agora sobre dicionário. Tá? Dicionário é uma outra estrutura de dados muito útil no Python. Tá? Então, o dicionário ele é composto por um par de valores, né? Um parzinho que a gente chama de key, de chave, e value, de valor. Então, todo dicionário ele é dessa forma, ele tem uma key e dois pontos, um value, certo? Então, vocês vão notar que a sintaxe é muito semelhante a um objeto JSON. Para quem já está acostumado com programação para a internet, é bem comum esse formato de arquivo. Tá? Então, no Python, como que a gente trabalha com arquivo com essa estrutura? Bom, eu defino ela, eu vou chamar de D1, que eu posso definir ela desse jeito, um key aqui. Eu vou chamar de K1, que é a minha chave 1, e valor 1, por exemplo. Tá? É uma das formas que a gente tem de criar um dicionário. A forma mais comum que a gente encontra é definir ele dessa forma. Eu vou colocar aqui D2, inicializa ele vazio, tá? Com abre e fecha chaves, e depois eu vou colocando o D2 semelhante a uma lista aqui, né? Índices de uma lista. D2 chave, por exemplo, K10 recebe qual valor? Aí você atribui conforme como se fosse uma lista. Recebe um valor value 10, por exemplo. E aí você pode repetir. D2, outra chave, K11, por exemplo. Recebe um value 11. Tá? Um D2 de novo. Eu poderia colocar aqui K12 e recebe um valor número 3, né? Não precisa de ser todos do mesmo tipo. A dicionário aceita que os values sejam variados, tá? Inclusive um array, você poderia fazer até isso daqui, ó. Eu vou criar uma nova chave, K13, e eu poderia falar que esse valor é uma lista, tá? É uma lista de elementos E1, por exemplo, E2 e E3. Tá? Uma lista. Então aqui é uma lista dentro de um dicionário. Isso é perfeitamente possível. Tá? Os dois métodos mais utilizados, desculpa, os três métodos mais comuns aqui do dicionário é o seguinte: é o case, o values e o items. Tá? Porque esses métodos que permitem a gente acessar os elementos no dicionário. Porque num dicionário eu não posso fazer isso aqui. Eu quero acessar o elemento 3, D2, 3. Tá? Isso aqui ó, não vale para um dicionário. Eu não acesso ele via índice. Eu preciso de acessar ele por chaves. Então como que eu faço para acessar um dicionário? Um item do dicionário eu posso colocar aqui. Por exemplo, D2, o nome da chave, K10. Portanto, aqui eu vou obter o valor, né, que no caso ali é o value 10, tá? Acessei via chave. Bom, mas se eu crio um dicionário, eu não vou ter como armazenar ou ter como memorizar todas as chaves. Então a gente usa o método keys porque ele pode retornar todas as chaves. Então aqui ele retorna as chaves. Os values retorna os valores. E os itens retornam uma tupla, que a gente chama tupla, key e value. Tá? O que é uma tupla?
é uma outra estrutura que a gente vai ver, que é definida entre parênteses. Então, se eu falar esse aqui, ó, 1 e 3 entre parênteses, isso aqui é uma tupla. Poderia ter uma tupla 1, 5, 2. Isso aqui também é uma tupla. Certo? E a diferença de uma tupla para uma lista, que é bem semelhante, só que veja que ela é definida com parênteses, é que ela não pode, os elementos não podem mudar dentro de uma tupla, tá? Ela é mais estática, né? Você não mexe nos elementos, tá? Então, quando eu uso o método itens, eu retorno uma tupla como um formato key-value. Então, toda vez que eu chamo itens, ele, por exemplo, ele vai me retornar uma tupla com a chave, por exemplo, K10 e o valor correspondente. Fechou a tupla. E vai me retornar mais uma tupla, que é a próxima, é o K11, o valor 11, e assim por diante, tá? E aí com isso eu consigo pegar tanto a chave quanto o valor que está dentro do meu dicionário. Bom, vamos lá para a parte prática ver como é que fica. Bom, aqui na parte prática eu vou definir meu dicionário de inicializar ele da segunda forma que eu apresentei. E aqui eu vou falar que o meu dicionário D tem a chave K10, né, com o valor 10, a chave K11 com o valor 11, e a chave K12 com o valor 12. E vou dar um print no meu dicionário para vocês verem. Vamos executar. Então, veja o formato que ele ficou. Esse formato aqui, tá vendo? Um elemento seguido do outro, vírgula, chave, valor, vírgula, chave, valor, vírgula. Você poderia usar na inicialização, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, nessa parte. Poderia colocar aqui uma vírgula, por exemplo. Poderia pôr aqui nessa inicialização uma vírgula e colocar aqui K2, fechar aspas, 2 pontos, valor 2, V2, por exemplo, e fecho o meu dicionário, tá? Bom, vamos ver todas as chaves. Se eu fazer um print d.case, me retornou as chaves do meu dicionário. Se eu fizer um print values, vai me retornar todos os valores, tá? E se eu fizer o itens, ele vai me retornar uma lista, tá vendo? De tuplas, tá vendo? Entre parênteses aqui, 3 tuplas com o parzinho key value, key value, key value, tá? Se eu quiser acessar um dos elementos, eu posso acessar ele pelo índice, pelo key, desculpa. Então, valor 10. Não posso pôr o print aqui, melhor, né? Valor 10. Tá? Se eu tentar acessar um que não existe, por exemplo, 15, que não existe, ele vai lá, key error, vai gerar uma falha, tá? Porque ele tentou acessar uma chave que não existe. E aqui eu posso usar, para exibir todo o meu dicionário, usar a estrutura de repetição, né? For, posso usar ela assim, ó, for. Como cada objeto do itens é uma tupla, eu preciso de desempacotar ela, uma tupla de 2 elementos, a chave e o valor. Então eu vou usar aqui duas variáveis, Q e V, K e V, K de key, V de value, em o nome do meu dicionário, ponto itens, que vai me retornar todos a minha lista de tuplas. E aí eu posso
printar na tela. Posso fazer aqui uma printagem formatada, mostrando o key, tracinho ou 2 pontos, o V. Vamos executar aqui, ó. Tá vendo? Posso até dar um espaço aqui para ficar melhor, né, para visualizar. Aqui, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, todas as vezes que você for percorrer um dicionário, você vai usar o método itens e vai usar duas variáveis aqui para receber na ordem, key e value. Pode ser qualquer nome essas variáveis. Sempre a primeira vai ser a chave e a segunda vai ser o valor.